Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade aos comentários da NR1, iniciando então no item 1.5.4, que trata do processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Vamos abrir então aqui o texto da NR1. Esse item ele já começa dizendo, né, que todo o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar os dispostos nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Atualmente, né, a nova redação da NR9, que antes trazia o PPRA, hoje ela possui uma outra finalidade. Hoje a NR9 ela tem como título Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Então, aqui no âmbito do PGR, você deverá usar a NR9 para a avaliação e controle dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos, né? E a NR9 ainda traz o anexo de vibração e também o anexo de calor, que deve ser utilizado, então, no âmbito do PGR. Também não podemos esquecer da NR17, que trata da ergonomia, que também, né, nunca, nunca é demais lembrar, né, que o PGR, além dos riscos ambientais, também trata dos riscos ergonômicos e dos riscos de acidente. Este último, nós vamos nos valer, então, de várias NRs. Se eu tenho um trabalho em altura, eu vou me servir da NR35. Se eu tenho risco de choque elétrico, um trabalho com eletricidade, eu vou utilizar da NR10. Trabalho com inflamáveis, eu vou usar a NR20 e assim por diante. Algumas atividades específicas, como por exemplo, trabalho em frigoríficos, eu vou ter também que me servir da NR36. Então aqui, o PGR, como a gente pode ir vendo, né, na leitura da NR1, ele traz requisitos, estruturas, mas ele sempre vai remeter, né, quando for realmente fazer a avaliação e o controle do risco, ele vai remeter às NRs específicas, né? E também de outros instrumentos legais, normas técnicas, né? Todo o acervo que está disponível hoje, né, em questão de segurança e saúde no trabalho. Então, o profissional, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, ele vai fazer a gestão de acordo com a NR1, mas vai ter que se servir de diversas outras normas e do conhecimento hoje disponível na literatura. Dando sequência aqui, no item 1542, ele traz o levantamento preliminar de perigos. Veja bem, estamos falando aqui de perigos. Na última aula a gente já disse, né, usando aquela imagem do leão, né, que o leão é o perigo. Então, qualquer substância química, qualquer agente ambiental, um, uma máquina, um equipamento, eles são fontes de perigo, né? Então, a gente deve fazer esse levantamento preliminar. E, de acordo com a NR1, esse levantamento deve ser feito antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações,
Mas também, como no caso agora, né, que estamos fazendo a implementação do PGE em todos os estabelecimentos, as atividades que já existem, existentes, né? E sempre que houver alguma mudança ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho, se eu for instalar uma nova linha de produção, desenvolver um novo produto, mudar a composição de alguma fórmula que eu utilize, né, na fabricação, deve ser objeto, então, antes mesmo de eu começar a operação, eu fazer esse levantamento preliminar de perigo. E saber exatamente quais são os riscos que serão introduzidos no meio ambiente de trabalho, né, previamente. E por quê, né? Eu tenho que fazer esse levantamento preliminar. Porque é nessa fase que eu tenho que ver se esse risco ele pode ser evitado. Como a gente já viu na última aula, existe uma hierarquia das medidas de controle. E a primeira medida é você eliminar o risco. E é muito melhor você fazer essa substituição, essa eliminação, antes mesmo desse risco estar presente no ambiente de trabalho. Então, é nessa fase aqui que a gente deve verificar, né, se é possível e fazer esforços para evitar, eliminar esse risco. Caso eu não consiga, né, eliminar esse risco, aí eu vou ter que fazer, né, todo o processo de identificação desse perigo e avaliar qual é o risco, exatamente qual é o risco ocupacional que esse perigo, né, representa no meio ambiente de trabalho. A norma ainda permite que essa etapa de levantamento preliminar seja contemplada na etapa de identificação dos riscos. Então, é possível então que isso seja condensado, né, em uma etapa só, principalmente quando o estabelecimento já está em funcionamento, né? Então, não faz muito sentido a gente fazer um levantamento preliminar de uma coisa que já está em execução. Já posso partir diretamente para a identificação do risco e deixar essa fase preliminar apenas para as hipóteses, né, em que haja de fato um planejamento, um estudo de uma nova linha de produção, um novo produto que ainda não está sendo executado. Bom, na sequência, o item 1543 trata, né, da etapa de identificação de perigos, e ali diz que nessa etapa deve ser feita a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde. Uma coisa que já estava sendo realizada no âmbito do PPRA, né? É uma questão apenas aqui de uma adequação de terminologia. Aqui tratamos, né, com o termo perigo. Além da descrição, eu tenho que fazer a identificação de todas essas fontes de perigo, né, ou circunstâncias de perigo, né? Há uma diferença de fonte e circunstâncias. Por exemplo, uma fonte de perigo é um local onde está sendo emanado alguma substância tóxica, uma máquina que pode estar gerando ruído, é uma fonte. Uma circunstância já é alguma atividade, como, por exemplo, um trabalho em altura, que é uma coisa circunstancial. Ele não está ali como uma fonte presente, né? Mas
ocorre, né, em uma circunstância. E também eu devo fazer a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Aqui, então, dentro daquele conceito de grupo de homogêneo de exposição, né, em que a gente deve saber exatamente quem está exposto àquele perigo que foi identificado. E também eu devo identificar perigos externos previsíveis, que são situações que estão, de certa forma, fora da minha esfera de governabilidade, mas que podem ocorrer. Eu posso citar, por exemplo, aqui nos grandes centros urbanos, a circunstâncias de violência, né? Assaltos, furtos. Então, essas circunstâncias também devem ser contempladas quando elas forem imprevisíveis, né? Também posso citar ataques de animais peçonhentos, essas coisas, então, também, esses perigos também devem ser identificados. O próximo item trata da avaliação de riscos ocupacionais. Então, nós estamos primeiro identificando os perigos e agora nós vamos avaliar os riscos que esses perigos representam. Então, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação de severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde, com a probabilidade ou chance da sua ocorrência. É aquela matriz de risco muito utilizada, né, nos PPRAs, em que a gente avalia, né, e classifica esse risco de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e a severidade desse dano. Por exemplo, uma fonte de ruído, né, dependendo do nível, né, de decibéis ali que ele está emitindo, ele pode ser classificado como uma severidade alta, né, porque vai ocasionar perda auditiva, o que é considerado uma lesão grave. Se o trabalhador ficar constantemente exposto a essa fonte, a probabilidade que ocorra ela é alta. Então, nós temos aqui um nível de risco alto que deve ser tratado, né, para que seja reduzido a níveis aceitáveis, né? A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de risco sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. Então, nós temos diversas ferramentas de avaliação de risco. A ISO 31000 trata, né, ali do gerenciamento de riscos, ela traz diversas ferramentas, especificamente na ISO 31010, traz ali diversas ferramentas de avaliação e controle de risco. Temos também as ferramentas da AIHA, que é a Associação de Higiene Industrial Americana, né, lá dos Estados Unidos, que também tem ferramentas para avaliação de riscos. Então, basicamente, a empresa vai adotar essa ferramenta que ela julgue mais adequada, com ali assessoramento, né, do seu profissional habilitado. Eu penso mais para frente fazer uma videoaula explicando, né,
quais são as mais utilizadas ferramentas de avaliação de risco, mas aqui a ideia é fazer apenas o comentário da norma. Então, basicamente aqui, aquelas matrizes de riscos, na maioria dos casos, ela vai atender aqui, né, como uma ferramenta adequada para a avaliação do risco. E é muito importante que, ao final, ao fazer todas as avaliações de risco, eu consiga, né, fazer, lá para frente a gente vai dizer, mas um plano de trabalho, um plano de ação em que eu priorize ali os maiores riscos. A norma também fala aqui no item 15443 que a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. É lógico, né? Se eu tenho um perigo ali que tenha um risco elevado e que atinja uma quantidade maior de trabalhadores, ele deve ser priorizado em relação a um outro risco que atinja um trabalhador apenas ou uma quantidade reduzida, né? Também deve considerar a ocorrência, a possível ocorrência de acidentes ampliados. Então, como por exemplo, vazamento de amônia ou algum outro produto químico que possa ultrapassar os limites desse estabelecimento e alcançar, né, toda a comunidade ali que está na vizinhança da empresa. Esses acidentes ampliados, né, que geralmente são envolvendo substâncias químicas, devem ser também tratados de maneira especial, dando prioridade, né, ao controle desse risco. O item 15444 também diz que a gradação da probabilidade da ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos nas NRs, como por exemplo, a gente vai ter na NR9 ali o que é tratado, né, em relação aos riscos ambientais, então deve-se respeitar, né, observar o que está ali tratado no âmbito da NR9, assim como nas outras NRs. Os limites ocupacionais que são estabelecidos, como por exemplo na NR15, e também na literatura, deve servir como parâmetro, né, para a gradação da probabilidade e da severidade. Também eu vou considerar as medidas de prevenção que eu já implementei, as exigências da atividade de trabalho e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR9. Como eu falei, a NR9 vai trazer ali alguns limites ocupacionais que devem ser utilizados como referência. Após essa avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, né, observando o subitem que a gente já leu, né, 15442, para fim de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração no plano de ação. Então, eu tenho que pegar todo esse conjunto de avaliações, identificar as medidas de prevenção que eu tenho que tomar para cada uma delas e elaborar, então, o meu plano de ação, que consiste em colocar metas, prazos, né? Quem que será o responsável por aquela meta, né? E, enfim, estabelecer todo um planejamento para o controle desse risco. Isso é a essência, né, do programa de gerenciamento de risco. Você fazer essa avaliação do risco
estabelecer as medidas de controle e executar. E aí fazer as avaliações posteriores para ver se essa medida de controle de fato é eficiente e tomar a decisão, né, de manter, corrigir, substituir. Isso vai ser realizado de uma maneira contínua, né? Como pode ser visto aqui, essa avaliação de risco é um processo contínuo e deve ser revisto a cada 2 anos. Isso não quer dizer, né, que há uma validade do PGR e que depois de 2 anos eu tenho que fazer um outro PGR. Não. O PGR ele é um só, ele vai existir enquanto aquele estabelecimento estiver em funcionamento. O que a norma exige é que a cada 2 anos ele seja avaliado dentro daquele processo contínuo, naquele ciclo PDCA. Então, no mínimo, a cada 2 anos, se não houve nenhuma modificação na empresa nesses 2 anos, eu tenho que fazer uma avaliação. Essa avaliação pode no final, simplesmente dizer que os processos serão mantidos, mas tem que haver algum tipo de avaliação a cada 2 anos. Mas é possível que ocorra alguma alteração no meio ambiente de trabalho, né, antes desses 2 anos. Então, eu vou ter que fazer essa atualização do PGR quando isso ocorrer. Então, sempre que eu implemento uma nova medida de prevenção, eu vou ter que fazer uma nova avaliação, ver se aquela medida está adequada e isso vai constar como uma revisão desse PGR. Se eu faço alguma inovação tecnológica, modifico meu ambiente de trabalho, processo de trabalho, algum procedimento, organização, qualquer coisa que implique um novo risco ou que modifique os riscos existentes, deve ser colocado no PGR, ou seja, vai gerar uma atualização daquele PGR naquele momento. Se eu identificar também alguma inadequação, insuficiência ou ineficácia nas medidas de prevenção, na ocorrência, né, de algum acidente ou doença relacionada ao trabalho, logicamente eu vou fazer uma análise do acidente, uma análise, né, dos motivos do adoecimento, e isso pode me levar a ter que fazer alguma modificação no ambiente de trabalho, mudar alguma proteção, substituir algum produto químico. E também eu devo alterar o PGR sempre que houver uma mudança nos requisitos legais aplicáveis. Numa hipótese de alteração de alguma NR, vamos hipoteticamente pensar que a NR9 sofra alguma alteração, NR17, enfim, alguma NR que eu esteja utilizando na minha avaliação de risco, eu logicamente vou ter que também atualizar, né, o meu PGR. Caso o meu estabelecimento utilize um sistema de gestão de SST, o prazo de revisão ele pode ser de 3 anos. Então, há aqui uma extensão, né? Como eu disse na última aula, um sistema de gestão de SST ele está em um nível superior a um simples programa, né? Então, o sistema de gestão ele entrega algo a mais do que um PGR. Então, por conta disso, ele tem esse benefício, né, de necessitar de ter uma avaliação, uma reavaliação global
apenas a cada 3 anos. Bom, assim eu encerro essa videoaula. Peço para você, caso tenha gostado, venha a curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e ative a notificação para que seja informado sempre que houver alguma novidade aqui, né? E assim, me despeço de vocês e te espero na nossa próxima aula.